Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje do curso de graduação de Medicina da UX, disciplina de Urgências e Emergências. Nosso tema de hoje é taquicardias e bradicardias, manejo na emergência. Não pretendo, ao longo da discussão desse tema, tentar ensiná-los todos os diagnósticos possíveis, toda a farmacologia das taquicardias e bradicardias num contexto mais amplo, mas sim focar na seleção, nos casos de urgência e emergência, daqueles que são secundários, a descompensação clínica é secundária a uma taquiarritmia ou uma bradicardia primária, e como avaliar melhor e como conduzir melhor esses casos. Na maioria das vezes, as taquicardias e bradicardias que são encontradas na prática da medicina de emergência são secundárias a quadros clínicos. Por exemplo, insuficiência cardíaca descompensada, sepse, pneumonias, tromboembolismo pulmonar, uso de medicações. Então, o emergencista ele tem que saber diferenciar quando o problema é primário, de ritmo, ou o problema é secundário. Se o problema for secundário, atitudes terapêuticas visando controlar ritmo ou reduzir frequência podem inclusive deteriorar o paciente. Então, essa diferenciação ela pode parecer simples, mas na prática frequentemente não é. Nós vamos usar como base para as taquiarritmias e para as bradicardias esses algoritmos que foram publicados na edição de 2010 do ACLS. A edição de 2015 do ACLS resolveu não se pronunciar mais sobre o manejo das taquicardias e bradicardias, por isso vamos usar a de 2010, que, a meu ver, ela se presta muito bem para esse propósito, ela está atual, né, e está de acordo com quase tudo que está escrito nos livros textos de medicina, sendo bastante didático. Então, no caso de uma taquicardia, para a gente começar, você vai avaliar a condição clínica do paciente, sinais vitais, história, anamnese, monitorização, tudo aquilo que nós conversamos já. Tipicamente, para uma taquicardia estar deteriorando alguém, a frequência cardíaca tem que estar acima de 150 batimentos por minuto. Isso é a definição de uma taquiarritmia. Então, estabiliza, bom ABC, mantém a via aérea, assiste a ventilação, monitora oxigênio veia, né? E faz o diagnóstico diferencial para tentar identificar bem o contexto clínico em que isso está acontecendo. Se você chegar à conclusão de que a taquiarritmia é a causa básica da deterioração e ela é persistente, você vai ter que definir se essa taquiarritmia, o quadro clínico é instável ou estável. O que caracteriza a instabilidade? Hipotensão, alteração aguda de estado mental, os sinais de choque, né, má perfusão periférica, extremidades frias, dor torácica isquêmica ou descompensação aguda de uma insuficiência cardíaca. Se a resposta para essa pergunta, instabilidade sim ou não, for sim, a conduta adequada é cardioversão elétrica sincronizada. Se as condições permitirem, você vai utilizar sedação e analgesia para o paciente. Tá? Se a resposta para essa pergunta for não, ou seja, o paciente está estável, aí e só aí você vai obter um eletrocardiograma de 12 derivações. E a pergunta-chave nesse eletrocardiograma é qual a duração do QRS. Observando a duração do QRS, você vai dividir os pacientes com taquicardia em dois grandes grupos. Aqueles que têm QRS estreito, que é menor do que 0,12 segundos, ou 3 quadradinhos pequenos, e aqueles que têm QRS largo. Se o QRS for estreito, você está lidando com uma taquicardia supraventricular em origem. E aí você vai diferenciar em outros dois grandes grupos, que são as regulares e as irregulares. Se o QRS for largo, você não pode afirmar com certeza se essa é uma taquicardia ventricular, pois existe uma situação que é a condução com aberrância. Se você tiver um bloqueio de ramo prévio ou uma via acessória entrando longe das vias normais de condução, o QRS pode ser largo e a origem ainda ser supraventricular. Então nós vamos comentar mais adiante como é que nós podemos diferenciar essas duas condições no dia a dia. No caso de taquicardia instável,
mesmo com o paciente instável, existe um estudo, isso foi uma novidade na época, que te autoriza a utilizar a adenosina rapidamente se os complexos forem estreitos e regulares, ou seja, se isso for sugestivo de uma taquicardia por reentrada. Tá? A adenosina ela se mostrou segura nesse contexto. Então existe essa possibilidade, mas o mais importante para ser gravado esse algoritmo todo é de que nem sempre a taquiarritmia é a causa da deterioração, que você precisa abordá-la diretamente apenas quando ela for a causa direta da deterioração, e que se houver instabilidade, o ideal é proceder com cardioversão elétrica sincronizada. Sincronizada em desfibriladores bifásicos, as energias recomendadas são essas a seguir. Se for uma taquicardia regular de complexo estreito, doses baixas como 50 a 100 joules já são suficientes. Se for complexo estreito irregular, 120 a 200 joules. Se for complexo largo regular, 100 joules. E se for complexo largo e irregular, aí você vai desfibrilar, não vai usar sincronização. A sincronização é esse botão mágico aqui, para vocês entenderem como é o procedimento e a diferença, né? Aqui vocês estão vendo, né? Quando você liga o botão sincronizar, essas setinhas verdinhas aqui estão mostrando e, obviamente, os eletrodos de monitorização têm que ter conectados no peito do paciente, que o aparelho, o software, está detectando os complexos QRS. Ele vai entregar a energia selecionada, vai dar o choque, junto com o QRS. Tá? Para quê? Para evitar que o choque saia, por acaso, numa repolarização ventricular, com um risco que é pequeno, mas existente, de deterioração para fibrilação ventricular. Então, cardioversão, pacientes taquicardia, com pulso, significa sincronizar. Exceto, como já foi dito, nos casos de taquicardias irregulares de complexos largos, porque aí o aparelho nunca vai conseguir medir o intervalo ERR com precisão. Quando você sincroniza, ao apertar os botões das pás, é importante você já esperar um delay, que é o aparelho selecionando o melhor tempo, o intervalo adequado para administrar o choque. Esse delay pode ser de praticamente 0 até alguns segundos. Tá? Então é importante você saber que isso vai acontecer. Nesse aparelho, o botão de sincronizar fica aqui. Né? Na maioria dos aparelhos cardioversores e desfibriladores, ele fica bem evidente logo ao lado ou próximo do botão de seleção de energia. Então, vamos tentar olhar alguns exemplos e entender a fisiopatologia das taquicardias através de eletrocardiogramas de exemplo e diagramas. Tá? E esses diagramas eu retirei do artigo que já está no AVA, que vocês vão ver aqui a citação dele logo a seguir, só sobre taquicardias supraventriculares, e ele está muito bom de ler, é um complemento importante para essa discussão. Aqui nós estamos vendo então complexos QRS que são evidentemente estreitos, então a taquicardia é supraventricular, tá? Não existe onda PI identificável, a frequência cardíaca aqui pelo intervalo RR se aproxima de 200 batimentos por minuto, tá? Isso é um exemplo típico de uma taquicardia por reentrada nodal. Aqui vocês estão vendo o nodo AV, tá? O que acontece na reentrada nodal é que ao redor do nodo AV ou dentro do nodo AV existem fibras que conduzem um pouco mais rápido ou um pouco mais lentamente do que o nodo AV. Numa extrasístole supraventricular, você pode pegar a via normal aberta na ida e depois a via anormal abrir na volta e criar um impulso circular ao redor do nodo AV. Por isso o nome de reentrada. Tá? Às vezes a via acessória aberrante é a que conduz mais rápido, ou às vezes é aquela que conduz menos rápido. Mas o que importa é que uma extrasístole no momento errado pode gerar um ritmo de reentrada aqui ao redor. Tá? Então o quadro típico de eletrocardiograma vai ser uma taquicardia de complexos estreitos, absolutamente regular. Tipicamente os pacientes são jovens, porque isso não deixa de ser um problema congênito. Então esses sintomas eles aparecem cedo na idade adulta.
Essa taquiarritmia, as taquiarritmias por reentrada, elas têm uma chance de 25 a 30% de responder à manobra vagal. Se não terminar com uma manobra vagal, a droga de escolha que só funciona praticamente para isso é a adenosina. Tá? A adenosina na dose de 6 mg EV em bolos rápido, ela tem uma chance de 90% de ser eficaz para terminar um episódio de uma taquicardia por reentrada, seja ela nodal ou extranodal. Olha o que acontece se a sua via acessória fica longe do nodo V. Como vocês estão vendo aqui, um feixe de quente que entra lá na parede lateral do ventrículo esquerdo. Tá? Se você fizer uma taquicardia antidrômica, ou seja, que segue o caminho contrário do normal, você vai entrar na parede do ventrículo esquerdo pela via acessória, despolarizar através de músculo cardíaco lentamente e voltar pelos feixes e ramos direito e esquerdo e His-Purkinje nodo AV. Por ser lento despolarizar através de músculo, o QRS vai ser largo. Então, uma taquicardia regular com complexos largos. Aqui que o diagnóstico com taquicardia ventricular pode te confundir. Não é a forma mais comum de reentrada. A forma mais comum de reentrada que você observa na prática clínica é em reentrada nodal ou então extranodal ortodrômica. Mas, se você tiver uma extranodal antidrômica, você vai encontrar esse eletro. E mesmo cardiologistas experientes, utilizando os famosos critérios de Brugada para diferenciação, eles podem ter dificuldade em fazer esse diagnóstico diferencial. Então, eu não pretendo aqui ensinar para vocês os critérios eletrocardiográficos para vocês diferenciar as taquicardias supraventriculares por reentrada com aberrância das taquicardias ventriculares. Porém, como eu vou discutir a seguir, existe um truquezinho básico de história e exame físico que vai te ajudar a dar conta dessa situação. Como eu falei para vocês, manobras vagais e adenosina são o tratamento de escolha das reentradas. Aqui vocês estão vendo exemplos de taquicardias por reentrada nodal. Tá? Aqui, reentrada extranodal ortodrômica, você vai ter um eletrocardiograma muito parecido com a reentrada nodal. E a antidrômica, como o exemplo que nós discutimos a seguir, onde você vai ter QRS largo. Se você fazer manobra vagal ou adenosina, vai ter uma pausa e o ritmo sinusal vai voltar. Nos pacientes que têm síndrome de pré-estação, a mais famosa delas é Wolff-Parkinson-White, você pode notar um QRS largo com onda delta no eletrocardiograma de repouso. Tá? Se você estiver sofrendo de taquicardia atrial ou flutter atrial, a adenosina não vai resolver o problema, não vai retornar o ritmo sinusal. Porém, você vai enxergar e fazer o diagnóstico diferencial sobre o que está acontecendo. Então é importante quando você faz manobra vagal adenosina, você lembrar de fazer o eletrocardiograma. A maioria dos cardioversores desfibriladores tem esse recurso, que é o que a gente chama de abrir o ritmo. Então aqui você pode ficar confuso se é um ataque sinusal, um ataque atrial, mas abrindo o ritmo fica evidente as ondas de serra ou dente de tubarão, ondas F maiúsculo, que trata-se de um flutter atrial, que não vai reverter com adenosina, né? Mas aí você já vai saber o que fazer na sequência. No caso das taquiarritmias com complexos estreitos irregulares, a mais comum delas é a fibrilação atrial. Tá? Aqui vocês estão vendo o exemplo típico. Taquicardia, complexo estreito, então é supraventricular, com um ritmo irregularmente irregular, nenhuma onda P identificável, né? E uma linha de base grosseiramente irregular, que são as ondas F minúsculas de fibrilação atrial. A fibrilação atrial de início novo, início súbito, então, de novo, se tiver instabilidade hemodinâmica, cardioversão elétrica. Não, o paciente está estável. Enorme maioria dos pacientes, conduta, controle da frequência. Tá? Você não precisa cardioverter fibrilação atrial. Existe inclusive um risco disso ser realizado
porque você pode causar cardioembolismo. Se a fibrilação atrial ela existe há mais de 48 horas e é muito difícil na prática você determinar com precisão qual que é o momento exato de início de uma fibrilação atrial, muitos pacientes têm fibrilação atrial e são assintomáticos, isso é detectado aleatoriamente em exames médicos ou visitas no pronto-socorro. E aí esse paciente ele pode já ter coágulos dentro do átrio, e aí você faz uma cardioversão elétrica ou química e você corre um risco alto de cardioembolismo. Então, a conduta adequada numa fibrilação atrial de início agudo, que não está causando instabilidade hemodinâmica, é controle da frequência, através de agentes que aumentem a refratalidade do nodo AV. Quais são esses agentes? Na emergência, no contexto emergente, onde você necessita de rápido controle da frequência ventricular, o ideal são beta-bloqueadores ou antagonistas do cálcio, verapamil e diltiazem intravenoso contínuo. Tá? A amiodarona também é uma opção nesse paciente, embora demore mais e vai ter toxicidade sistêmica maior. Se você sofrer de insuficiência cardíaca aguda ou crônica grave, tá? Importante, você pode demorar um pouco mais para controlar a frequência, mas as opções de escolha são de digoxina ou amiodarona, porque elas não reduzem o inotropismo cardíaco. Tá? Se você estiver lidando com uma síndrome de Wolff-Parkinson-White com fibrilação atrial, é proibido você usar verapamil, diltiazem ou beta-bloqueador. Aí a droga de escolha são os agentes classe 1, como propafenona ou procainamida, e amiodarona. Tá? Se não tiver nenhuma dessas situações, insuficiência cardíaca pré-estação ou necessidade de manejo rápido por deterioração clínica aguda, o ideal é tratamento via oral mesmo, e aí você vai definir com o cardiologista se vai precisar cardioverter, que estudo vai fazer, e se vai anticoagular ou não. Então, de novo, na maioria das vezes os pacientes vão estar estáveis e você vai controlar a frequência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, prefira amiodarona ou digoxina EV. Sem insuficiência cardíaca, as drogas de escolha são beta-bloqueadores ou verapamil e diltiazem. Na dúvida, pessoal, amiodarona. O beta-bloqueador que nós temos para uso intravenoso no Brasil é o metoprolol. A dose de 2,5 a 5 mg EV em bolos a cada 5 minutos de intervalo, no máximo 3 doses. Tá? Efeitos colaterais beta-bloqueadores, hipotensão, bloqueios, bradicardia, insuficiência cardíaca e obstrução de veia. No caso de usar verapamil e diltiazem também dose em bolos depois de infusão contínua, enquanto que o verapamil são doses em bolos. Tá? Ambos são igualmente eficazes para controle da frequência ventricular. Também tem risco de hipotensão, bloqueio atrioventricular, insuficiência cardíaca. Tá? Não causam nenhuma relação com o VR. Então, pacientes com DPOC ou asma, os antagonistas do cálcio são mais seguros. A amiodarona intravenosa, a dose é de 5 mg por quilo em bolos, no adulto 150 mg, recomendada na maioria dos livros textos. Tá? Isso é feito em 10 a 20 minutos, lentamente. E depois 1 mg por minuto EV contínuo nas primeiras 6 horas e meio miligrama por minuto EV contínuo nas 18 horas seguintes. 24 horas de infusão contínua para depois passar para um regime via oral. Essa é chamada dose de ataque, low dose de amiodarona. Tá? Pode causar prolongamento do QT, eventualmente, muito raramente mesmo, torsade de ponto. Tem várias interações medicamentosas. A longo prazo, como eu falei, então toxicidade de tireoideia pulmonar limitam a utilidade dessa droga. O flutter, ele é muito parecido com a fibrilação atrial. Enquanto na fibrilação atrial, deixa eu voltar aqui um pouco, você tem inúmeros focos despolarizando e batendo desordenadamente nos dois átrios, o flutter costuma ter sua origem no assoalho do átrio direito, onde o impulso circular de aproximadamente 300 batimentos por minuto, né, vai ficar passando aqui, rodando, e o nodo AV vai ser responsável por controlar essa frequência.
Então, uma coisa interessante do Flutter é que ele vai vir em múltiplos de 300. Tá? O Flutter, para complicar um pouco a nossa vida, ele pode ser tanto regular como irregular. Então, como vocês estão vendo aqui, uma taquicardia de complexo estreito, então supraventricular. Tá? Esse Flutter está com bloqueio atrioventricular variável. Né? Então, aqui nós temos um Flutter 1, 2 para 1. Aqui nós temos um Flutter, desculpa, 3 para 1, 3 para 1. Aqui foi 1 para 1. Né? Então, o Flutter ele pode ser regular ou irregular. Essas ondas aqui, que quando são identificadas no eletrocardiograma, nos dão o diagnóstico do Flutter atrial. Assim como a fibrilação tem risco de cardioembolismo quando crônico, assim como a fibrilação, a abordagem é praticamente a mesma nos pacientes instáveis, cardioversão elétrica, e nos pacientes estáveis, controle da frequência com o uso das mesmas drogas que discutimos na fibrilação atrial. Uma arritmia que se vê menos do que se via antigamente é a taquicardia atrial multifocal. A taquicardia atrial multifocal é o terceiro elemento do grupo de taquicardias de complexo estreito irregulares. Então, fibrilação atrial, flutter atrial ou taquicardia atrial multifocal. Ela é uma taquicardia de ectopia, com o mecanismo base, vários focos ectópicos, né, principalmente no átrio direito. E é uma taquiarritmia que decorre da combinação de hipóxia, coro pulmonar agudo e uso de drogas que sejam estimulantes beta-adrenérgicas, principalmente as xantinas, que são drogas que foram praticamente abandonadas do uso da emergência pela baixa janela terapêutica, muitos efeitos colaterais, uma segurança muito ruim no uso dessas drogas, mas que já foram muito utilizadas. Então, o protótipo do paciente com taquicardia atrial multifocal é o paciente com pneumopatia agudizada, hipoxêmico, com distúrbio hidroeletrolítico e utilizando as doses elevadas de beta-2 agonistas e ou xantinas. No eletrocardiograma, vocês vão ver complexos estreitos, supraventricular, irregular e múltiplas morfologias aberrantes de onda P presentes na mesma derivação. Tá? O tratamento não tem nenhum tratamento específico. Tá? O importante é você dar oxigênio, tratar a doença de base, corrigir os distúrbios eletrolíticos e, se necessário, controle da frequência com diltiazem ou verapamil. Mas essa taquicardia costuma se apresentar na prática clínica com frequências inferiores a 150 por minuto. Aqui alguns slides para vocês revisarem de novo tudo isso que a gente falou. Diagnóstico diferencial e conduta nas taquicardias supraventriculares, fibrilação atrial, complexo estreito, ritmo irregular, sem onda P, não responde à adenosina. Tá? Taquicardia atrial multifocal, paciente pneumopata que está usando xantina, irregular, complexo estreito, várias P bizarras, não responde à adenosina. Aqui tem as extracístoles atriais, que eu não vou comentar. Taquicardia sinusal. Eventualmente, em casos de sepse, choque, TEP, dor, transtorno do pânico, isquemia miocárdica, hipertireoidismo, você pode encontrar pacientes que vão estar com uma frequência cardíaca acima de 150 e vai ser ritmo sinusal. E esses pacientes dificilmente vão precisar de tratamento dirigido para a frequência, outro que não seja o tratamento da doença de base. Tá? Então, usar droga para baixar a frequência em taquicardia sinusal sem tratar a doença de base não faz sentido do ponto de vista teórico. Flutter pode ser regular ou irregular, complexo estreito, ondas F maiúsculas de Flutter, tá? Não vai reverter com a adenosina. Onde é que a adenosina vai funcionar? Nas reentradas nodais ou extranodais, tá? Eventualmente na taquicardia atrial vai terminar em 60% a 80%. Então a adenosina termina mesmo é a reentrada. De novo, reentrada nodal, regular complexo estreito, reentrada extranodal ortodrômica regular complexo estreito
e quando for antidrômica você vai se confundir a complexo largo com uma taquicardia ventricular. Tá? Eventualmente no Wolff-Parkinson-White você vai ter uma fibrilação com condução aberrante, tá? O ritmo é irregular, e aqui você não pode usar antagonista do cálcio e beta-bloqueador, você tem que usar amiodarona ou cardioversão elétrica. Aqui um resumo de tudo isso: complexo estreito supraventricular, ritmo regular. Se for de início súbito, manobra vagal adenosina. Terminou com manobra vagal adenosina, então isso é reentrada. Ou taquicardia atrial. Não terminou? Deve ser flutter, tá? Ou deve ser uma taquicardia atrial que não... E aí você vai controlar a frequência cardíaca com as drogas que nós comentamos. Se o ritmo é irregular, frequência cardíaca bem elevada, pode ser fibrilação ou flutter. Controle da frequência, beta-bloqueador, vai para 1000, diltiazem ou amiodarona se você tiver dúvida. Se a frequência cardíaca for menor de 150, lembrar da taquicardia atrial multifocal, que é principalmente no pneumopato. Ok, vamos migrar agora do lindo mundo das taquicardias supraventriculares com QRS estreito para as taquicardias com QRS largo. Exemplo típico aqui, será que isso é uma TV ou uma taquicardia supraventricular com aberrância? Liga para o cardio, mas o cardio está em casa, o cardio não vem, o cardio não está disponível. Vou me desesperar? Não. Eu vou me lembrar que os pacientes com doença cardíaca subjacente são aqueles que têm taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular, ao contrário das taquicardias por reentrada, elas não são doenças de jovens. Geralmente tem história de infarto, de miocardiopatia dilatada, de miocardite, de procedimento cardíaco, tá? Então, se eu tiver na história, na anamnese, no exame físico, sinais de doença cardíaca subjacente, trate como taquicardia ventricular. Não, eu não tenho nenhuma história, paciente rígido, jovem, não usa medicação, nada. Ritmo é regular, a condição está estável, usa adenosina. Se terminou, tu vai saber que era reentrada. Se não terminou, então tu vai saber que é ataque ventricular e aí tu vai tratar com cardioversão ou drogas de acordo com o quadro clínico. Quais são as 3 drogas recomendadas para o tratamento da taquicardia ventricular estável? Procainamida, sotalol ou amiodarona. Tá? Se o paciente estiver instável, é cardioversão. Né? Da mesma forma, se o paciente não tiver doença cardíaca subjacente, mas estiver instável, isso é cardioversão. Esse é um tipo específico de taquicardia ventricular que eu achei importante mencionar, que é a torsade de Puant. Torsade de Puant ela é relacionada com o QT longo, que pode ser congênito ou pode ser induzido, adquirido. Tá? Então você vai ter o rolar dos eixos, que é isso que quer dizer o nome dela em português. Né? Esse é o tipo de condição de uma taquicardia ventricular polimórfica, onde você não deve sincronizar a cardioversão elétrica sincronizada. Tá? Você deve desfibrilar o paciente. Tá? Essa é a conduta correta num caso de taquicardia ventricular polimórfica. Bom, revisadas as taquicardias, é hora de conversarmos um pouco sobre as bradicardias. O algoritmo de bradicardia é muito mais fácil do que o algoritmo de taquicardia. A interpretação da condição clínica é muito mais fácil também. Os 3 primeiros quadros do algoritmo querem dizer a mesma coisa, ou seja, avalie a condição clínica. Se você tinha uma taquiarritmia com frequência acima de 150, a bradicardia é caracterizada por frequências de repouso abaixo de 50. Lembro que agora nós estamos numa fase onde tem muita gente aí que está correndo maratona, está com preparo físico exemplar, que pessoas muito bem condicionadas, adultos normais, podem ter frequência cardíaca abaixo de 50 e isso ser normal. Bradicardia sinusal normal e adequada. Então você vai ter que identificar e tratar a condição subjacente. ABC, oxigênio, monitorização oxigênio veia, acesso venoso e eletrocardiograma de 12 derivações. Se você tem uma bradiarritmia persistente que está causando instabilidade clínica, os mesmos critérios da taquiarritmia, você vai utilizar a atropina,
que é um parasimpático-lítico e que pode ser utilizada na droga de 0,5 mg EV em bolos, até 3 vezes. E se ela for ineficaz, você tem duas opções que são igualmente recomendadas. Ou o pence intraescutâneo, ou a infusão de dopamina, ou a infusão de epinefrina. Ou seja, tratamento elétrico ou tratamento farmacológico. Ambas têm as suas vantagens e desvantagens. O pacing transcutâneo, que é realizado com um cardioversor desfibrilador no modo de marca-passo, ele tem como sua principal desvantagem a dor. Ele é um método que é desconfortável para a maioria dos pacientes. Então, é um método que vai te resolver o problema temporariamente, ele é temporário por definição, mas ele é facilmente instalado. Um treinamento de 30 minutos, você já sabe utilizar um marca-passo transcutâneo. Tá? São pás adesivas que são colocados no tórax do paciente, e aí você vai aumentando a voltagem progressivamente até que exista a captura. O tratamento farmacológico com dopamina ou epinefrina em infusão contínua, ele depende de acesso venoso central. Então você tem que estar capacitado para obter um acesso venoso central para utilizar essa forma de tratamento. Estabilizou o paciente com uma dessas duas opções? Bom, estou num centro que tem hemodinâmica, que tem unidade de terapia intensiva, e encaminha o paciente para colocar um marca-passo transvenoso via veia de grande calibre, jugular interna, subclávia, veia central, né, ou femoral. Desculpa, marca-passo femoral não, subclávia ou jugular interna, que pode ficar por vários dias aí estabilizando esse paciente monitorado, até definir qual foi a causa da bradicardia e se ele vai precisar ou não de marca-passo definitivo. Tá? Então considere sempre consulta com o especialista e pense em transvenoso depois de estabilizar o paciente nessas condições. Se a bradicardia não estiver causando instabilidade nenhuma, o paciente está estável, monitoriza, observa a avaliação do especialista. Na maioria das vezes, os quadros de bradicardia, mesmo os bloqueios, eles vão obedecer a essa condição. Tá? A infusão de dopamina se recomenda 2 a 10 microgramas por quilo por minuto, que é a dose beta-adrenérgica. Epinefrina, a mesma coisa, 2 a 10 microgramas por minuto, aí o peso não entra. E a atropina, então, 0,5 miligramas, você pode repetir até 3 a 5 minutos, até dose máxima de 3 miligramas, então são 6 doses. Tá? As bradicardias, elas são divididas nas bradicardias sinoatriais, então sinusais ou juncionais por drogas, os atletas, síndromes vagais, ou então a doença de nódo sinusal. E os famosos bloqueios atrioventriculares que costumam descompensar os pacientes mais frequentemente do que as supracitadas. Os bloqueios atrioventriculares vão se diferenciar entre bloqueio de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. Aqui nós temos um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Observem a onda P. Do início da onda P até o início do QRS tem mais do que 5 quadradinhos pequenos, ou 0,2 milissegundos. Né? Então, isso caracteriza um PR aumentado, mas sempre o mesmo intervalo de PR e uma única exclusiva onda P para cada QRS. Então, isso é um BAV de primeiro grau. Os BAV de segundo grau eles se dividem em BAV de segundo grau MOBITS 1 e MOBITS 2. O MOBITS 1, que está aqui representado, também é conhecido como fenômeno de Wenckebach. Você tem um PR normal, no segundo momento o PR alarga e depois ele não conduz. Volta ao normal, alarga e na sequência esperada é que não conduziria novamente. Tá? Então isso é um BAV de segundo grau MOBITS 1. MOBITS 2, a relação entre as... tem mais do que uma onda P para cada QRS e a relação entre elas é fixa. Parece um flutter, né? Não conduz, não conduz, conduz. Não conduz, não conduz, conduz. Tá? Então existe um bloqueio fixo onde você precisa de um número fixo de ondas P até que uma conduza o impulso. Tá? O BAV de segundo grau MOBITS 2 e o BAV de terceiro grau são bloqueios avançados. Tá? Enquanto esses bloqueios aqui, eles não necessariamente causem instabilidade, necessitam de monitorização na emergência ou na UTI, os bloqueios avançados
sugerem que esse paciente deva ficar monitorizado em ambiente de emergência UTI pelo risco de deterioração imediata até que você consiga resolver a situação, com ou sem marca-passo, dependendo de cada caso. Aqui vocês estão vendo um exemplo de VAV de terceiro grau, também chamado de dissociação atrioventricular, onde nós vemos as ondas P, que tem um intervalo regular entre elas, e os QRS, que tem um intervalo regular entre eles, mas muito maior do que das ondas P. Então, ao contrário do MOBITS 2, VAV de segundo grau MOBITS 2, você não tem uma relação fixa de ondas P com QRS. Isso está totalmente dissociado. Tá? Não costuma responder bem a atropina. Tá? Então, tipicamente aqui você já vai partir direto para a droga contínua, dopamina, epinefrina ou marca-passo para estabilizar esses pacientes, se necessário. Esse é meu último slide, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que complemente bem na teoria aquilo que a gente vai praticar lá nas sessões de simulação. Estudem os capítulos de livros de medicina interna sobre bradicardias e taquicardias, Cécio, Harrison, mais os livros de emergência que vocês têm consultado. Foi um prazer tê-los aqui comigo nessa aula e bom estudo. Tudo de bom.